Hoje falando com um médico amigo nosso, e falou em off, portanto, não vou dar o nome, era em off, mas ele dizia, olha, lesão grau 3 para um jogador dessa idade conta 2 meses de saída. 2 meses de saída. Então, o Grêmio talvez, César, tenha que mobilizar todo o dinheiro que tem à disposição na sua janela, não é para um centroavante reserva, é para um titular. Boa. Porque ele talvez pensasse, antes de ter que gastar com as dependências inundadas, o Grêmio pensava e dizia-se, a grande janela do Grêmio é essa que virá. Não poderá mais ser a grande janela porque tem que empenhar parte do seu dinheiro para refazer patrimônio. Mas o dinheiro que houver... Não é problema da Arena Porto Não, mas o CT não é. O CT é do Grêmio. O CT é do Grêmio. E então você precisará pegar o dinheiro que há para orçamento. Eu ia contratar 2, 3. Não, é 1,9. Mas, Maurício, não. Novão. A questão das estruturas no ET Seguro, hoje eu sei que teve uma visita guiada no Beira-Rio para mostrar como é que tá a situação e a recuperação rápida do Beira-Rio. E o Divério trouxe no Bola a informação de que tá tudo segurado. Pois é, né? No Grêmio eu não tenho essa informação. Geralmente você só... No CT, o Inter não tem ainda informação disso. O CT sim vai ser... eu acho que o Inter vai até abandonar, por enquanto, aquele CT, né? Passei agora ali, a grama tá marrom, queimada. E tem água na Vila Assunção, cobrindo ainda tronco de árvore, bem pertinho de onde morava ali ali no Iate Carlos Araújo. Isso, na esquina. Dilma, Guarice. O Potter vai conhecer, sabe onde, Potter? Antigo Timbuca. Ah, tá, sim. Isso. O Potter, nas idas juvenis dele... exato, a água tá no tronco. Ia no Timbuca, sentava ali na pracinha. Mas Timbuca não era em Ipanema também? Não, o Timbuca era ali na saída da Copacabana. O que tinha em Ipanema na calçada que era antes de... Ipanema tinha o Radical. O Maurício... O Potter ia só tomar uma cerveja. Touro do Radical. Eu faço 60 amanhã, César. Como é que eu vou saber? Eu sou da tua geração, Maurício. Eu era estagiário, Pedro. Estagiário? Pouco dinheiro no estagiário. Eu sei. O Grêmio vai precisar contratar, todo mundo sabe disso. Aí vem aquela pergunta. Quem? O Pedro Raul. Quem, quanto? Não começa Pedro. Para, Pedro. Pedro, para. O centroavante que o Grêmio tem dinheiro para contratar é ele. Custa $1 milhão por mês, Pedro. Então eu acho. JP também. Eu não sou dirigente, não sou nada, eu sou um cronista de futebol. Que, para primeiros socorros, talvez quem tenha que mudar o seu pensamento é o Renato. Abrir mão de jogar de centroavante. Boa. Né? Por quê? Porque não é fácil encontrar o centroavante. Não é. E aí outra coisa, o cara precisa chegar e dar a resposta. Será que vai dar? Bom, tu já tem no teu elenco 2 jogadores que a gente já viu e que são cheque em branco. O tesoureiro do Grêmio está dando gargalhada com o Natan e com o Gustavinho. Bom, então o Renato está na hora de fazer o seguinte. Diz, olha, eu vou mudar. Enquanto não chegar esse jogador que vai me tranquilizar pela ausência do Diego Costa, eu vou com os guris. Os guris fazem um barulho. Eu gostaria de ver testado por dentro, com velocidade, o Natan Fernandes. Não é a situação do Gustavo Nunes, que não era goleador, diferente do Natan nas categorias de base. O Gustavo Nunes é um jogador de lado, faz diagonal, tem gol na Copa São Paulo que o revelou recentemente, mas o Natan Fernandes é um jogador que pode ser testado por dentro, no mínimo testado. E a outra coisa que fez o Renato quando não teve 9 para ser campeão da Copa do Brasil em 16, ele foi convencido pela qualidade disponível do meio para frente, a saber, Maicon, Douglas, Luan e Pedro Rocha. O Ramiro era aquele coadjuvante que marcava e tal, mas ele não teve 9 porque ele podia tramar do meio para frente com Luan e Douglas. Mas ele sempre procurou um 9, né? Sempre procurou. Logo depois, no ano seguinte, ele foi de Jael. Exatamente. Não, o Barrios pediu o Barrios daí. O Barrios foi... O Barrios é o primeiro, né? Mas a gente está olhando aqui, claro que engenheiro de obra pronta é bom, né? O melhor emprego do mundo. Mas, olhando agora, e o Renato tem as informações que a gente não tem, o Renato errou ao escalar o Diego Costa. Porque se tu tem um jogador que é teu único centroavante, tem 35 anos, ele vem de uma batalha como foi o jogo lá em Huachipato. Foi uma batalha, campo pesado, e o Diego Costa foi pro embate. Ele foi pro pau, Ele foi pro embate, e ele é disso, né? A característica dele é essa, ele não é um cara que vai se poupar. E aí o jogo de sábado, no jogo que o Grêmio estava classificado. Eu tô na linha, Léo, de defender o Renato em tudo, mas tu acabasse com os meus argumentos nesse momento. Pois é, mas eu... Não vou conseguir defender, porque o Léo tem toda a razão. O Léo tem toda a razão. Mas deixa eu fazer a réplica. Então, se eu fosse o Renato, eu também... O Léo diria que o Renato, teria errado.
porque eu iria com todos os jogadores que passaram no teste, porque os fisiologistas fizeram o testezinho. Se o Diego Costa foi para o campo, a lógica é de que ele não estava no limite para se machucar. E eu queria muito, Renato, né, tô me botando nessa figura, eu queria muito ser primeiro para jogar a segunda na casa emprestada, enfim, eu queria muito ser primeiro, foi o que o Renato disse, e botou os titulares em campo para provar que era verdade. Só que não funcionou, não, Maurício, e a casualidade da lesão. Então eu teria errado também. Isso eu acho que eu posso concordar contigo e talvez discordar com o Leonardo, mas tá bem. Mas quando o jogador sai, a substituição pelo JP já é, digamos assim, uma coisa incompreensível. Porque o JP teve 30 jogos no Grêmio. Aí é outra coisa. Ele jamais disse que poderia ser solução ou que poderia ser um reserva minimamente aceitável, com qualidade pelo time do Grêmio. O Grêmio errou 2 vezes nesse caso. Então, eu tenho modestamente a solução, que está muito próxima do Guerrinha, que é a seguinte. Natan por dentro. Pavon, Natan... E eu gosto desse teste. E o menino lá, o Gustavinho. Só que ele não pode jogar o Gustavinho nesse jogo, né? Nesse jogo o Gustavinho não pode ir, né? Nesse não. Não, mas tem 5 jogos em seguida, na sequência do Grêmio, todos pelo Campeonato Brasileiro, todos muito difíceis, onde o Grêmio não tem uma boa colocação, porque acabou perdendo para o Bragantino quando ele botou o time totalmente reserva, que é outro erro, que eu acho. Porque o time reserva do Grêmio foi o que perdeu lá em Juí. Tudo bem, Pedro, mas o Grêmio tinha uma decisão muito complicada para fazer. Tanto é que o Grêmio avançou. O Grêmio avançou por um motivo só, porque ganhou a decisão no Chile. Então dava para entender, e acho que o Grêmio... As 2 decisões do Grêmio neste ano eu considero justas e corretas. Os 2 jogos rifados, Bolívia e esse. E esse. Eu não considero errado, acho que o Grêmio fez bem, o Renato agiu bem. Essa discussão do Léo, o Léo tem razão. O Léo tem toda a razão. Porque a gente sabe que essas viagens, jogos difíceis, elas vão comprometendo os jogadores. Nós sabemos disso. E foi terça, né, Zé? Exatamente. Não, mas os jogadores mais velhos mais, né, Léo? Então é muito boa a tua leitura, porque é perfeito mesmo. Não dá, Pedro, pra jogador como... E o Diego é um jogador que já se dedica ao jogo mais do que os outros, né? Ele gosta do embate, ele gosta do jogo físico. Ele gosta. E se a gente lembrar, por exemplo, lá no Chile ele já saiu muito cansado, né, Léo? Te lembra? Ele sai cansado. E aí tem o fato, César, do segundo começo da temporada, que Grêmio, Inter e Juventude e os demais gaúchos, eu acho que o Ipiranga seguiu treinando. O Ipiranga foi um dos poucos, porque lá a região não pegou do Alto Uruguai não foi atingida, né? Mas os gaúchos, eles tiveram 2 começos de temporada. E assim, quando tu fica 15 dias sem trabalhar, sem treinar, o jogador fica 15 dias sem treinar. Tu começa de novo a temporada, aí tu faz uma pré-temporada. Ou seja, Grêmio e Inter estão começando a temporada de novo. E tudo aquele negócio de perna pesada, de desgaste. Só que é o seguinte, é começar a temporada com ela em andamento e tu tendo que entregar. Mas, Leonardo, tu soma todas essas dificuldades que tem o Grêmio. Tu soma o Grêmio em 3 competições, tu soma o Grêmio longe de casa, tu soma o Grêmio 5 jogos consecutivamente fora de Porto Alegre, alguns que normalmente seriam disputados aqui, lá dentro da arena, mas que não pode pelas razões que a gente conhece. Então o Grêmio tem uma série de dificuldades. Agora, o treinador não pode repetir um jogador que, tendo jogado 30 vezes, jamais deu uma resposta. Não pode. Ele tem 3 ou 4 gols. 3 ou 4 gols desde o ano passado. Não, 2 gols. Ele tem 2 gols. 2, então. Tem um cara que está pipocando na Europa. Até estava procurando mais informações. Eu acompanho muito ele. E eu acho que seria uma baita de uma investida. Arthur Cabral, não sei se vocês lembram dele. Sim, Ceará, Palmeiras. Ceará, é bom jogador. Ceará e Palmeiras. E agora ele está sobrando no Benfica. Ele não fez uma temporada muito bom nome no Benfica, tem um técnico alemão lá, o Roger Schmidt. E eles estão, inclusive, buscando um jogador na Holanda, o Benfica. Não é esse modelo de 9 que o Renato gosta, mas joga muito. Ele é total modelo de 9 que o Renato gosta. Ele é 9-9. Mas aí ele jogou no Palmeiras, ele jogava também, ou melhor, o pouco que jogou no Palmeiras, né? Porque jogou muito pouco ali. Ali foi uma passagem para... Ele sai do Ceará e ele vai para o Palmeiras e ele ganha um status de clube... Não que o Ceará seja pequeno, o Ceará tem uma grande torcida, mas um clube de potência, assim, do Brasil, para depois fazer o caminho da Europa. E ele vai muito bem no Basel. O Tite convoca ele em determinado momento, porque sim, César, ele é 9-9. Ele é tipo o Diego Costa. Ele é esse tipo de jogador. Pode se dar uma olhada. Esse é um cara que vem e joga. Quando o Guerrinha tem virtudes, Pedro. Guerrinha, ele é muito bom jogador. Mas o Pedro Raul me parece que ele sente quando ele está... por exemplo, ele foi pro Vasco, né? Fez um baita investimento. O Vasco não deu.
Aí ele vai pro Corinthians, baita investimento, não deu. Então, assim, o Pedro Raul daqui a pouco tem que ter um time que jogue só em função dele. Léo, tem um jogador que foi anunciado hoje no futebol brasileiro, que é o Caio Jorge. Tá? O Caio Jorge, centroavante. Pelo Cruzeiro. Foi anunciado pelo Cruzeiro, jogador do Santos, para quem não conhece, teve a lesão, foi vendido a peso de ouro para Juventus e acabou se lesionando lá, não conseguiu jogar. Hoje, e a pergunta que eu faço, Léo, que estuda muito isso, pode talvez nos responder. O Cruzeiro tem mais capacidade do que o Grêmio de fazer esse tipo de negócio? Sim, hoje sim. Cruzeiro tem Quanto é que o Cruzeiro pagou por esse jogador? O Cruzeiro tem um dos grandes... O cara que comprou a SAF do Ronaldo, ele já estava botando dinheiro na SAF do Ronaldo, auxiliando, e aí o Ronaldo dava como garantia percentuais, e depois ele compra o resto.